O budismo pergunta: você está criando felicidade ou não? Você deve começar cada dia com pensamentos de boa vontade, meta, desejando a felicidade, sua felicidade e a felicidade de todos os outros. Fazemos isso como uma forma de limpar a mente antes de meditar. Mas o meta, em si mesmo, também é algo bom para contemplar. Uma parte importante da meditação é a prática da vigilância. Observar o que você está fazendo enquanto faz e observar os resultados que obtém daquilo que faz para que possa aprender. Os psicólogos chamam isso de metacognição, a capacidade de observar sua mente em ação, de recuar um pouco para não ficar totalmente imerso em suas emoções. Olhando para seus estados mentais a uma pequena distância, você pode contemplar o que está fazendo, onde é hábil, onde não é hábil, onde está obtendo bons resultados, onde não está. Você pode aplicar o mesmo princípio à prática do meta em si. Pode-se chamar isso de metacognição. Observar e refletir sobre o que significa cultivar pensamentos de boa vontade. O que significa ser feliz? O que significa para você ser feliz, para os outros serem felizes? E como você pode fazer isso de uma maneira que não entre em conflito? Uma das primeiras coisas que você percebe é que terá que ser feliz por meio de suas próprias ações. Às vezes, a felicidade parece simplesmente vir até você sem que tenha feito nada, mas, quando pensa nisso, vê que é o resultado de ações passadas. E quanto às suas ações presentes? Você está criando felicidade ou não? Esse é o começo da sabedoria. A questão é, quando você se esforça para ser feliz, que tipos de esforço realmente valem a pena? Quais não valem? Você quer uma felicidade que dure. Caso contrário, pode se esforçar bastante, sentir um breve gosto de felicidade e, em seguida, ela se transformar em outra coisa. Então, que tipo de felicidade dura? Você quer observar isso. O ideal é querer algo que seja feliz tanto no fazer quanto nos resultados a longo prazo. Os psicólogos estudaram bebês e notaram que o que os deixa mais felizes é quando fazem algo e obtêm um resultado, e quando repetem, o resultado vem de novo. É por isso que gostam de fazer barulhos repetidos o tempo todo, repetidos, repetidos, repetidos. Isso pode enlouquecer você, mas para eles é prazeroso, porque percebem que descobriram algo sobre causa e efeito. Mas à medida que você cresce e entra no mundo da causa e efeito, descobre que esse mundo é muito mais complexo do que apenas fazer barulhos. Ainda assim, há uma felicidade em descobrir a causa e o efeito, de modo que você possa usar esse conhecimento a seu favor. Isso faz parte do que você aprende ao observar a prática da meta. Você começa a pensar seriamente sobre a felicidade. Todos queremos ser felizes, e você pensaria que planejaríamos isso de forma séria, não no sentido de ser carrancudo, mas de ser sistemático, organizado. No entanto, muitas pessoas simplesmente tropeçam pela vida, buscando o que parece felicidade por fora e que se transforma em outra coisa por dentro. Essa é uma das lições que você aprende. Tem que olhar mais profundamente. Tem que olhar a longo prazo. O Buda dá alguns exemplos de atividades que são felizes no fazer e também nos resultados a longo prazo. Quando você é generoso, quando dá algo livremente a outra pessoa, isso é bom de fazer, especialmente se foi um presente totalmente voluntário. Você poderia ter usado o que tinha para si mesmo, mas decidiu: não, vou dar a outra pessoa, fazê-la feliz. Você desenvolve um sentimento expansivo de riqueza, uma sensação de ter mais do que suficiente. O mesmo acontece com a virtude. Há momentos em que você terá que fazer um sacrifício para manter os preceitos, mas descobre que faz isso com um senso de honra, que não vai deixar que o dinheiro governe sua vida. Você tem algo de valor mais elevado, e esse valor mais elevado está em você. Ele está com você onde quer que vá. Isso cria um senso de honra. Quanto aos pensamentos de bondade amorosa, meta em si, eles conseguem elevar você acima do vai e vem comum da vida humana. Você decide elevar o nível da sua mente ao de um Brahma, que é um nível elevado de Deva, que não se preocupa com quem fez o quê. Você oferece bondade a todos,
percebe que a bondade também é uma forma de generosidade. Você a pratica não porque as pessoas mereçam, mas porque se sente bem em fazê-lo e vai se beneficiar a longo prazo. Afinal, se você tiver má vontade em relação a alguém, será fácil fazer coisas pouco hábeis e isso vai voltar contra você. Mas se você conseguir ter bondade para com todos, e isso não significa que você tenha que gostar deles, apenas desejar que entendam o princípio de que a felicidade vem de suas ações e que terão que agir com habilidade, e que você ficaria feliz em ajudá-los nesse sentido. Então, quando você tem essa atitude, sua mente se eleva. Isso é algo que você aprendeu. Existem muitas coisas que são felizes no fazer e felizes nos resultados a longo prazo. E para encontrar uma felicidade duradoura, você precisa encontrar uma felicidade que seja inofensiva. Isso é um sinal de verdadeira sabedoria. Há uma história no cânone. O rei Pasenadi, que era seguidor do Buda, está em seus aposentos superiores com Malika, uma de suas rainhas. Em um momento de ternura, ele se volta para ela e pergunta: há alguém que você ame mais do que a si mesma? Ela não é tola. Não responde: sim, majestade, eu amo você mais do que a mim mesma. Ela é sincera. Então diz: não há ninguém que eu ame mais do que a mim mesma. E você? Há alguém que você ame mais do que a si mesmo? O rei tem que admitir: não. E a cena termina aí. Então o rei desce do palácio, vai ver o Buda e lhe conta sobre a conversa. O Buda diz: sabe, Malika tinha razão. Você poderia percorrer o mundo inteiro e não encontraria ninguém que você amasse mais do que a si mesmo, mas ao mesmo tempo, deve lembrar que todos os outros se amam com a mesma intensidade. A conclusão que ele tira disso é que você nunca deve prejudicar ninguém, nem induzir alguém a prejudicar. Se você os prejudicar, é claro, eles vão imediatamente desgostar de você. Se a sua felicidade depender de prejudicá-los, eles não vão querer que a sua felicidade dure, vão querer destruí-la. Ao mesmo tempo, se você fizer com que eles façam algo prejudicial e eles sofram as consequências, também vão guardar ressentimento contra você. Vemos muitos casos disso na história, como quando reis mandam seus soldados atirarem contra o povo. Às vezes, os soldados caem em si e dizem: espere um minuto, essas são pessoas pobres como eu. Como posso atirar em seres humanos pobres como eu? Então se voltam contra o rei. Por isso, você não deve prejudicar ninguém, nem levá-los a fazer o mal. O que significa que se você realmente for sábio em sua busca por felicidade, terá de cultivar boa vontade pelos outros, levar em conta a felicidade deles. O que significa ainda que sua felicidade precisa ser inofensiva. Mais uma vez, voltamos à generosidade, à virtude e à meditação. Essas são práticas que não prejudicam ninguém. Na verdade, quanto mais você busca felicidade aqui, mais felicidade oferece aos outros. Quando é generoso, os outros recebem os dons. Eles ficam felizes, e você desenvolve aquela qualidade de coração amplo e rico. Quando observa os preceitos em situações em que poderia ter o poder de prejudicar alguém, mas escolhe não fazê-lo, eles vão valorizar isso. Ao mesmo tempo, você mantém o seu senso de honra. E quando medita, reduz as vezes em que se deixa levar pela ganância, pela aversão e pela ilusão. Você se beneficia, as pessoas ao seu redor também. E esse benefício ocorre não apenas agora, mas também a longo prazo. Essas práticas levam você a pensar no longo prazo. Essa é outra parte importante da difusão de pensamentos de boa vontade. Como disse o Buda, essa é a pergunta que está na origem da discriminação ou da sabedoria. O que, quando faço, leva ao meu prejuízo e sofrimento a longo prazo? O que, quando faço, leva ao meu bem-estar e felicidade a longo prazo? Pensar no longo prazo é o que o torna sábio. Ouvimos muito que o Buda ensinou a prestar atenção ao momento presente, mas não é apenas o momento presente por si só. É sempre no contexto de perceber que não temos muito tempo. A morte pode vir a qualquer momento. Você está pronto para ir? Se perceber que ainda tem qualidades mentais que dificultam a partida, é nisso que deve trabalhar agora. É por isso que o Buda o faz focar no momento presente. Mas você se concentra nele porque o que faz no presente tem consequências a longo prazo.
Portanto, não é apenas o presente pelo presente, é o presente como ponte para o futuro. Você percebe que precisa aprender a habilidade de, quando há algo que gostaria de fazer, mas sabe que trará danos no futuro, conseguir se convencer a não fazê-lo. Basicamente, treinar-se até não querer fazê-lo. Isso significa pensar nesse dano, levá-lo a sério, não apenas ceder ao desejo de fazer o que sente vontade agora. O mesmo com coisas que não gostaria de fazer agora, mas sabe que vão trazer bons resultados a longo prazo. Aprende a convencer-se a querer fazê-las, não de má vontade, mas aprendendo a querer. Isso é um sinal de verdadeira sabedoria. Ouvimos tanto sobre a sabedoria budista que soa paradoxal. Vacuidade. Não eu. Mas o Buda diz que, na verdade, a sabedoria é pragmática. Se você sabe que seus gostos vão atrapalhar sua felicidade a longo prazo, tem que aprender a superar seus gostos. Então essas são algumas das coisas que você aprende quando cultiva pensamentos de boa vontade e reflete sobre o que está fazendo, praticando a metacognição. O mesmo princípio se aplica a toda a meditação. Quando você foca na respiração, deve estar alerta ao que está fazendo, alerta aos resultados. Ao fazer isso, você aprende sobre sua mente, todas as muitas mentes que possui. Isso é algo que se aprende. Não está mencionado no cânone, mas você percebe que tem muitas opiniões lá dentro e cada uma delas se identifica como você. Eu penso isso. Não. Eu penso aquilo. Não. Eu sinto isso. Eu sinto aquilo. Você tem que perceber que a maneira como lida com essas diferentes vozes será muito importante, porque basicamente são as vozes do karma passado. Ideias que você teve no passado, formas como buscou felicidade no passado, que funcionaram até certo ponto, pelo menos o suficiente para satisfazê-lo na época. Pode não ter sido satisfatório a longo prazo, mas pelo menos foi um alívio rápido. É preciso perceber. Eu não posso me identificar com todas as vozes da minha mente. Aprenda a vê-las como algo separado. Isso, disse o Buda, também é um aspecto da sabedoria, ver os eventos da mente como separados. Quando surge um pensamento, não diga a si mesmo que é o seu pensamento. É apenas um pensamento. Então a questão é um bom pensamento para seguir? Se não for, você pode dizer, eu não quero, não preciso ir por aí. Pode ser que uma parte da mente queira ir. Você terá que aprender a desenterrar isso. Essa parte da mente pode até ter tomado a sua respiração para forçar a questão. Você precisa retomar a respiração. Decida conscientemente como vai respirar. Torne-a o mais confortável, suave, relaxante e refrescante possível. Assim, você perceberá que o desejo de se deixar levar, digamos, por um acesso de raiva ou de luxúria, enfraquece bastante. Portanto, estamos aqui para aprender sobre a mente e o coração. Essa é outra lição importante que você aprende com a metacognição. Não estamos treinando apenas a mente para ser esperta e inteligente, mas também o coração para ser inteligente, ou seja, para desejar as coisas de uma maneira que realmente leve à sua verdadeira felicidade. Se for apenas a mente, ela é bem fraca. Mas se você tem a mente trabalhando junto com o coração e ainda conta com a respiração a seu favor, então começa a perceber que pode ir longe. Essa é a lição de toda essa prática de atenção, que treinar o coração e a mente juntos é necessário para a verdadeira felicidade. Portanto, certifique-se de que a boa vontade faça parte da sua prática e que você reflita sobre ela enquanto a cultiva. Pense no que significa desejar a felicidade. Pense no que significa ser feliz de uma forma que seja satisfatória e digna de todo o esforço necessário para ser feliz. Leve a sério a questão da verdadeira felicidade, e você verá que pode aprender muito do que conduz a uma felicidade que é realmente genuína.